Quando Isaac e Rebeca enviam Jacó para longe, como nas nossas vidas, há um provérbio, gosto bastante dele, Provérbios 27:1, que diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. É como se ele dissesse: o dia de amanhã é trevas, o dia de amanhã é escuro, e você tem uma lanterna, e essa lanterna está no seu presente, e você consegue ver o que está acontecendo aqui ao redor, mas o amanhã é trevas. Se você pega a sua lanterna e aponta para ele, é muito longe, não dá para você ver. Mas quando o amanhã for hoje, quando você avançar, então o que é em trevas você vai conseguir ver. E Salomão, quando escreve essa palavra, não te glories do dia de amanhã, não bata no peito sabendo e se honrando pelo que vai acontecer. Ele diz: porque você não sabe o que vai aparecer quando essa luz for acesa. O dia de amanhã é um dia que vai aparecer luz, e pode ser aquilo que você esperava, ou não. Isaac tinha um propósito quando ele enviou Jacó. Rebeca tinha um propósito quando ela enviou Jacó. Jacó tinha um propósito quando foi enviado. Mas todos eles não se atentaram de que Deus tinha um outro propósito. Eu me lembro que eu estava ontem conversando com o irmão Clóvis e a irmã Lu sobre a Ana e sobre propósitos. E eu usei a expressão para a irmã Lu, porque se a Ana voltar, etc. tal, e a Lu não fala essa expressão para mim, se. Não pode fazer a expressão se voltar. Quando voltar, né? E eu disse: claro, mas é porque nós não sabemos o amanhã. E aqui, talvez com um bom desejo no coração, procurar uma mulher virtuosa, procurar um casamento próspero, Jacó foi então direcionado por seus pais a um rumo. Mas a história vai mostrar que, às vezes, assim como nós, muitas vezes somos direcionados porque achamos que estamos mudando de cidade por causa disso, estamos mudando de emprego por causa disso, estamos entrando num relacionamento por causa disso. Lá na frente nós descobrimos que o que Deus tinha para nós, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo que a gente planejou. Que os caminhos que o Senhor tinha desenhado para nós eram maiores, eram melhores e não tinham nada a ver do que aquilo que Deus, do que aquilo que nós tínhamos intencionado para nós. Quando agora Jacó sai de casa, a Bíblia diz no versículo 10 que partiu Jacó da cidade de Berseba e seguiu então para a cidade de Harã. E nós não sabemos quantos dias depois, nós não sabemos exatamente quanto tempo depois, mas a Bíblia diz então que ele chega num lugar sozinho. E quando ele chega nesse lugar sozinho, ele chega nesse lugar sem nada. Um homem, aos seus aproximadamente 40 anos, sem filhos, sem esposa, sem pai, sem mãe. Parece que a bênção que o pai dele deu sobre ele, e as promessas que Deus havia dito sobre ele, essa bênção especial que ele recebeu, que em tese deveria trazer prosperidade, está trazendo mais dificuldade do que antes. Porque antes ele estava na casa do pai dele, e agora ele está sozinho no meio do deserto. Porque antes ele parecia que estava tudo certo, mas esse negócio de comprar a primogenitura do irmão, que eu achei que iria ser algo positivo, na verdade parece que está sendo negativo. E as promessas que Deus disse, que seriam promessas de prosperidade de vida, na verdade parecem que têm sido promessas contrárias. E a Bíblia diz então que ele chega num lugar para passar a noite, porque o sol era posto. Ele não tinha um travesseiro, ele não tinha uma hospedaria, ele não tinha um hotel, ele não tinha um lugar, ele não tinha a casa de um amigo. E a Bíblia diz que nem mesmo numa tenda ele montou.
ele olha o lugar e procura uma pedra para usar ela como travesseiro. E tomou uma das pedras, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E agora Deus vai revelar a ele. E ele não vai entender qual era o propósito de Deus na vida dele. Deus já se manifestou muitas vezes para homens e mulheres em sonhos, em visões, por meio de profetas, por meio de mensagens. Mas dessa vez, em especial, o Senhor vai dar uma visão espiritual a Jacó. Olha o que diz no capítulo 28, versículo 12, e olha qual é a visão que ele tem. Capítulo 28, versículo 12 de Gênesis. A Bíblia diz assim: e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus à porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite, e ao lugar, cidade que se chamava outrora Luz, deu o nome de Betel, que em hebraico significa casa de Deus. Vamos voltar aqui. O sonho de Jacó é dividido basicamente em algumas etapas. A primeira, ele vê uma escada que estava ligando a terra e o céu. Ele vê uma conexão. Ele vê algo que conectava ele, onde ele se encontrava, tão longe do céu, ao céu. Segunda coisa que ele vê no sonho dele, é que os anjos de Deus subiam e desciam essa escada. Havia uma conexão, haviam anjos que tinham hora que estavam na terra, mas iam para os céus. Mas existiam anjos que estavam nos céus, e de repente estavam vindo para a terra. E ele começa a ver isso em seu sonho. E de repente ele vê um terceiro elemento no seu sonho. Deus está perto dele. Deus não está no alto, Deus não está embaixo, a Bíblia diz que Deus está perto dele. Temos uma visão que muitas vezes diz, então ele viu Deus no alto da escada. Não, não, não. A Bíblia diz que Deus estava perto dele, e Deus fala para ele. Perto de Jacó estava Jeová, que disse para ele 6 coisas. A primeira, Deus disse para ele, que ele era Jeová, o Deus de Abraão e de Isaque. Ele diz, o Deus do teu pai e o Deus do teu avô, sou eu. Você não me conhece, mas sou eu. Segunda coisa, a terra que você está deitado, essa terra eu vou dar a você e eu vou dar a sua descendência. A promessa que eu fiz a Abraão, a promessa que eu fiz a Isaque, eu também vou cumprir a você. Então, fique tranquilo com relação a essa promessa. Terceiro, a sua descendência vai ser como o pó da terra. Você vai ter tantos descendentes. Ele não tinha quantos filhos nesse dia?
Nenhum, nem casado, estava procurando uma esposa. E ele diz, um dia, porque a Bíblia diz que o futuro é trevas, mas Deus é luz, então ele sabe o que está no futuro. Um dia, a sua descendência, Jacó, vai ser como o pó da terra, vai se estender do oriente ao ocidente, do norte para o sul. E ele agora vem para uma quarta promessa e diz, e preste atenção nisso, em você e na sua descendência vão ser abençoados. Preste atenção nisso, porque essa é uma das coisas, aqui está a chave. Todas as nações da terra. Não é toda a nação de Israel. Ele diz, não é que um dia você e a sua descendência serão abençoados. Ele diz, por conta de você e por conta da sua descendência, todas as nações da terra vão ser abençoadas. Dificilmente Deus repete uma mesma promessa várias vezes. Eu acredito que essa é uma das que Deus mais repetiu. Para Abraão, não precisa abrir. Em Gênesis 2:3, Deus diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículo 18, Deus diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Em Gênesis capítulo 22, versículo 18, também a Abraão, diz assim: que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra. Quando Abraão morre, vem o filho dele Isaque, e em Gênesis 26, 3, em Gênesis 26, 3, Deus diz a Isaque: habita nela, nessa terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E agora a Jacó, a terceira geração, o Senhor vem e diz: em ti e na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. A chave da bênção a Abraão, Isaque e Jacó era que um dia, o apóstolo Paulo fala sobre isso, um descendente surgiria, e por meio desse descendente, não apenas judeus seriam abençoados por Deus, não apenas o povo descendente sanguíneo de Abraão, Isaque e Jacó seriam abençoados, mas todas as nações da terra, sejam egípcios, sejam libaneses, sejam etíopes, sejam babilônicos, sejam brasileiros, sejam americanos, sejam europeus, todas as nações da terra, um dia, receberiam a bênção de Deus, por meio de um que seria descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Nós sabemos quem é esse descendente hoje, o Messias, Jesus. Mas agora Deus diz para ele uma quinta coisa. Deus diz: Jacó, a Bíblia diz assim, que Deus estaria com ele, que Deus guardaria ele, por onde quer que ele fosse, e que Deus o faria voltar para aquela terra, porque ele estava saindo dela. E sexto, que Deus não desampararia, até cumprir aquilo que ele havia dito. Isso é poderoso para a sua vida. Jacó era um homem que recebeu promessa, sim ou não? Sim. Jacó era um homem que recebeu tantas promessas, que o irmão dele queria matar ele por causa dessas promessas. Mas aqui nós temos um homem, que parece que não tem nada das promessas de Deus na vida dele. Mas Deus precisa chegar para ele e dizer o seguinte: preste atenção, até eu cumprir tudo o que eu disse sobre você, eu não vou te desamparar. Irmãos, às vezes o Senhor tem nos dado palavras, tem nos dado promessas, tem nos trazido verdades espirituais. Às vezes elas de fato não são no nosso tempo do nosso relógio. Mas a Bíblia às vezes precisa fazer com que o Senhor venha a nós
e repita exatamente o que disse a Jacó, que desolado estava aqui dormindo num deserto, no meio de uma pedra, ou com a cabeça numa pedra. E o Senhor disse que não o desampararia até cumprir tudo o que Deus havia dito para ele. Quando Jacó então agora acorda do sono, e acaba a visão, acaba o sonho, Jacó acorda extasiado, e ele diz algumas coisas. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Existem momentos em que Deus está aqui e nós ignoramos a sua presença. Às vezes Deus está na minha vida e eu não estou me atentando nisso. Quando ele diz Deus está nesse lugar e eu não sabia, Jacó está dizendo o seguinte: não significa que o fato de eu não estar gozando as bênçãos, Deus não está comigo. Deus disse que está comigo e eu não estou rico. Deus disse que está comigo e eu não estou próspero. Deus disse que está comigo e eu não estou no melhor momento da minha vida. Mas eu acabei de descobrir que mesmo nessa situação mais difícil, mesmo nessa situação mais complicada, Deus estava aqui. Só que tinha uma coisa: eu não sabia. Ele disse: Deus está nesse lugar, Deus está com a minha vida, Deus está com os meus caminhos, e eu não sabia. Às vezes na nossa vida nós achamos que Deus nos desamparou, porque as situações e as circunstâncias testemunham contra. Parece que as situações da vida apontam para um outro caminho, um caminho de desamparo, um caminho de desleixo, parece do Senhor para conosco. Mas assim como Jacó, às vezes o Senhor precisa se manifestar de uma maneira tal para mostrar: ei, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou realizar. E nós precisamos às vezes apenas declarar sem entender: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ele diz 3 coisas: Deus está nesse lugar e eu não sabia, que temível é esse lugar. E agora pela primeira vez aparece na Bíblia uma expressão, e eu queria avançar com você um pouquinho nela. Ele diz assim: é a casa de Deus, a porta dos céus. É a primeira vez na Bíblia que a expressão casa de Deus vai aparecer. E junto com a expressão casa de Deus, aqui não existia templo, aqui não existia Moisés, aqui não existia Salomão, aqui não existia Jerusalém. Aqui é a primeira vez na Bíblia, anote na sua Bíblia, a primeira vez na Bíblia que vai aparecer a expressão casa de Deus. E a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão casa de Deus, ela aparece junto com a expressão porta dos céus, dizendo: onde há a casa de Deus, ali é a porta. O que é porta? É lugar de entrada, de acesso. Portanto, aqui onde há a casa de Deus, é o lugar de acesso aos céus. Ele diz: aqui é a casa de Deus, aqui é então a porta dos céus. Eu percebi que o lugar onde é a casa de Deus, ali é o lugar onde eu tenho acesso aos céus. Ele então agora toma uma pedra, unge essa pedra como um sinal de consagração e dá o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. Mas é verdade que nós hoje temos uma visão espiritual e profética muito mais clara sobre algumas realidades que aconteceram aqui e que Jacó não entenderam. O que Jacó ignorava é que ele havia tido uma visão espiritual sobre que ele não havia tido uma visão espiritual sobre aquele lugar geográfico. Aliás, o templo nunca foi construído em Betel, foi construído em Jerusalém. E nenhum tabernáculo foi colocado em Betel, foi colocado em outras cidades, como por exemplo na Bíblia diz cidade chamada Siló, mas nunca em Betel. O que Jacó não estava entendendo ali ainda para ele, é que a casa de Deus é de fato a porta dos céus. De que se quisermos ter acesso aos céus, nós precisamos ter vinculação com a casa de Deus. Mas que a casa de Deus, número 1, não é um lugar geográfico. Mas a casa de Deus
ela estava principalmente aqui, vinculada à palavra que Deus havia acabado de dizer para ele. Qual é a promessa que Deus havia acabado de dizer para ele? Que um dia, todas as nações da terra seriam abençoadas, por meio de um descendente que surgiria de Jacó. Jacó havia entendido, e assim como muitas vezes nós, presta atenção nisso, que existem lugares físicos que fazem conexão entre o homem e Deus. Jacó disse: esse lugar aqui é que faz conexão com Deus. Eu conheço pessoas que acham que o lugar que faz conexão com Deus é um lugar físico, é dentro da igreja, dentro daquilo que chamamos desse espaço de 4 paredes, e não é, de fato não é. Eu não entendo, faço apenas uma observação, irmãos. Hoje temos um grupo muito conhecido aí, os desigrejados. As pessoas que dizem: Deus está em todo lugar, eu consigo orar em todo lugar, eu consigo orar na minha casa. Realmente, como o Felipe está dizendo aqui, não é um lugar geográfico, então eu posso, onde eu quiser, adorar a Deus, não é mesmo? E de fato é verdade. Mas me traz curiosidade de como seria a vida de um irmão ou uma irmã que quer adorar a Deus, mas esquece que na glória ele não poderá adorar sozinho. Na glória, irmãos, estaremos entre irmãos, mas você não consegue ficar entre irmãos aqui. Eu quero adorar a Deus, o que importa é meu relacionamento com o Senhor, sim, mas não existirão salas VIPs no reino celestial. Não existirão camarotes, onde eu estou isolado servindo ao Senhor. Eu estarei entre os irmãos, eu estarei com o corpo de Cristo. E o que nós fazemos aqui, enquanto não estamos com o Senhor, é exatamente anteciparmos ou vivermos parte do reino aqui. E de fato, eu não estou dizendo que esse lugar é o lugar de conexão com o Senhor. Pois não há um lugar geográfico que é o lugar onde ali Deus me ouve mais. Muitas pessoas vão até Jerusalém, e indo em Jerusalém vão no Muro das Lamentações, porque ali Deus me ouvirá. E elas escrevem pedidos a Deus, dobram eles em pequenos pedaços e colocam no meio do muro. O muro é rachado, e encaixam esses pedacinhos no muro, porque aí Deus me ouvirá. Mas eles ignoram de que Deus não se manifestará num lugar geográfico, mas sim na sua promessa, de que um dia haveria uma conexão com Ele. E essa conexão, essa porta, ela não se trataria de um lugar geográfico, mas ela se trataria por meio daquele descendente, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Cristo Jesus, homem. Só há uma escada, só há uma porta, só há uma conexão. Não é um rito que abre a porta para que eu acesse Deus. Não são palavras mágicas que abrem a porta para que eu acesse a Deus. Não são palavras como: se eu disser essas palavras nessa seguinte ordem, aí Deus me ouvirá. Mas há apenas uma porta e uma pessoa que Jacó ainda não estava entendendo, mas profeticamente ele anunciou. Quando Jacó termina de ter aquele sonho, e ele toma aquela pedra e ele unge ela, é interessante de que essa expressão pedra, essa pedra ungida, exatamente no lugar onde é a porta dos céus, é uma expressão profética muitas vezes utilizada no Velho Testamento. Essa pedra, por exemplo, se eu caminhar com você em
Salmos capítulo 118, versículo 22, diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Ou se nós avançarmos um pouco mais, e em Isaías capítulo 28, versículo 16, diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não fuja, ou aquele que crer nela não será confundido. Em Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, ou 2 Pedro 2, 7, tanto os evangelhos quanto o próprio apóstolo Pedro atestam, essa pedra dessas profecias era Jesus. Você sabe o que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo é uma palavra grega que significa, alguém sabe? Quando você fala Jesus Cristo, você sabe o que significa o que você está dizendo? Jesus o quê? Ungido. Ungido. A palavra Cristo significa ungido. Portanto, quando Jacó pega esta pedra, representando a Cristo, e unge ela, e ele não leva ela e deixa ela naquele lugar, ele diz: é exatamente essa pedra ungida que é o lugar aonde eu tenho conexão aos céus. E esta pedra ungida é exatamente a figura clara do Cristo ungido, a pedra que os construtores rejeitaram. Jacó havia entendido que aquele lugar era a porta dos céus, mas ele ignorou que a porta dos céus não é um lugar geográfico, mas ele é uma pessoa. Novamente abra comigo Salmo 118, agora o versículo 19 a 23, e olha o que diz aqui: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Olha só: render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está dizendo: esta é a pedra do Senhor, esta é a porta do Senhor, a porta que dá acesso ao Senhor, é exatamente o Cordeiro de Deus rejeitado. Jacó havia entendido que aquele lugar era a casa de Deus, mas ele ignorou que a verdadeira casa de Deus é o local da habitação perpétua de Deus. Em João capítulo 1, versículo 51, Jesus disse assim: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Na visão de Jacó, os anjos subiam e desciam sobre o quê? Sobre a escada. O que era a escada? Era o acesso. E Jesus disse: vocês não entenderam direito isso. A escada, a ligação entre a terra e os céus, não é um portal mágico, mas é uma pessoa. E um dia vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele disse em João 51. Quando Jacó então finaliza ali, e assim como nós muitas vezes em nossa teimosia, Deus disse: eu vou ser com você, Deus disse: eu vou te abençoar, Deus disse: eu vou fazer você voltar. Mas para nós concluirmos hoje, olha só o que ele diz em capítulo 28, versículo 20. Fez também Jacó agora um voto, dizendo: se Deus for comigo, se me guardar nessa jornada que empreendo, se me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Deus disse: eu vou fazer tudo isso. Ele diz: então Deus, se o Senhor fizer, então eu vou te seguir. Esse rapaz ainda tem muito que apanhar,
Mas nessa manhã vimos que existem princípios e propósitos de Deus na nossa vida. E que se formos tomarmos uma vida, nós temos que tomar uma vida junto com pessoas que têm os mesmos princípios e propósitos do Senhor. De que às vezes tomamos um caminho e que achamos que estamos indo para a direita, mas na verdade o Senhor lá na frente está nos levando para uma outra rota. De que no meio desse caminho, o que o Senhor quer nos ensinar, e às vezes nos momentos mais difíceis e tortuosos, é exatamente de que não haverá outro caminho para chegarmos nos propósitos de Deus sobre as nossas vidas, senão por meio de Jesus. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua família, eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua casa, eu não sei quais são todos os propósitos de Deus para o seu casamento, eu não sei quais são todos os propósitos de Deus para os sonhos que você tem, mas eu te garanto que nenhum deles é alcançado, realizável ou concretizado fora de Cristo. Porque todas as promessas de Deus são apenas em Cristo, sim e o amém. Jacó ainda está com o seu coração cambaleado. E aqui ele ainda faz um trato com Deus. O que não precisava. Porque Deus disse, e o que Deus disse não dependia do voto dele. E ele disse: Deus, se o Senhor um dia me fizer voltar para cá, se o Senhor um dia for comigo, o Senhor vai ser o meu Deus. E aqui nos mostra uma coisa: um Deus que se preocupa com alguém que nem mesmo está se preocupando com ele. Porque Jacó disse: se o Senhor me fizer voltar para cá, aí o Senhor vai ser o meu Deus. Como se dissesse: o Senhor hoje ainda não é o meu Deus. O Senhor é o Deus do meu pai, Isaac. O Senhor é o Deus do Abraão. Eu fui atrás de bênção para ser abençoado, mas não para ter o Senhor como meu Deus. O Senhor não é o meu Deus ainda. Mas o amor que eu vejo do Senhor por esse homem é que mesmo que ele ainda diga: o Senhor não é o meu Deus, ele diz: mas eu sou o seu Deus. E eu vou te guiar, e eu vou me mostrar para você. E eu vou mostrar como você é amado, e eu vou mostrar como você é abençoado, e eu vou mostrar como eu guio os teus passos, para que um dia você possa realmente ter essa conexão dessa escada. Amém? Vamos orar. Eu te louvo, Pai, e eu te exalto, porque o Senhor nos deu esse momento aqui. Que o Senhor seja honrado no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.